Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de novo aqui com o canal RI, Resenhas e Elucidações Espiritualistas. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que a Bíblia conta um trecho, ela para por ali, e através da espiritualidade, da psicografia, nós temos mais informações. Vamos passar uma vinheta e em seguida nós voltamos. Então, hoje eu trago para vocês uma psicografia do Robson Pinheiro. Ele é de Minas Gerais, bastante conhecido principalmente das pessoas que interagem com ele com a Umbanda, mas ele tem livros psicografados muito interessantes. A não aceitação dele por algumas instituições espíritas vem de encontro à personalidade dele, da forma como ele fala. Ele é muito incisivo, ele é muito forte no seu depoimento, embora ele tenha muita clareza, mas as psicografias que ele tem, elas são fantásticas. A personalidade dele vem através da própria moral dele, do caráter dele, que é uma formação que cada um de nós temos. Então, às vezes, ela não é muito bem aceita. Ele mesmo fala em entrevista, em podcast, que ele é um ser como nós, ele tem vícios, ele tem situações comprometedoras da vida dele particular, como todos nós temos. A não aceitação ainda é julgar o próximo. Mas eu acredito muito na mediunidade dele, eu tenho vários livros da autoria dele como psicografia e gosto muito. Então hoje nós vamos falar das mulheres do Evangelho. A resenha de livro, ela fica mais fácil quando você faz de um livro que é um romance espírita. Neste caso e de outros livros, às vezes você tem uma resenha diferente, porque ele é dividido em capítulos e cada capítulo tem uma informação para uma reflexão. No caso de Mulheres do Evangelho, eu também peguei um capítulo, que eu vou falar da mulher adúltera, né? Então, não é propriamente uma resenha do livro todo, mas é um trechinho para fazer aquele espírito de busca que você tem, ir atrás e buscar mais, porque esse livro ele é fantástico. Então vamos começar. No livro Mulheres do Evangelho, existem capítulos que vão falar de Maria Madalena, vão falar de Maria, mãe de Jesus, Maria de Betsaba, e hoje nós vamos falar da mulher equivocada. Veja o termo como é interessante. Há muitos anos atrás, a Igreja Católica ela usava um termo que quando Jesus morreu, dizendo que ele desceu ao inferno e ressuscitou ao terceiro dia. Com o passar dos anos, é interessante que o vocabulário muda e ele suaviza até. Hoje você ouve dizer, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. Há muitos anos então, por causa da Bíblia, do trecho que está em João, você vê então o título, A Mulher Adúltera. Hoje, de uma maneira mais suave, nós podemos falar da mulher equivocada, porque quem não comete equívocos na vida? O equívoco, ele faz parte do progresso. Então, quando você sabe que cometeu um equívoco, você sabe que você pode corrigi-lo e melhorar. Essa jovem, nós não encontramos em lugar nenhum o nome dela. Porém, nós temos um fato novo aqui em Mulheres do Evangelho, que não termina com a passagem que ela é absolvida por Jesus, dá um pouquinho mais de continuidade e fala um pouquinho da vida dela antes. Naquele tempo, as mulheres, as jovens mulheres que anseiavam uma vida com prosperidade, elas tinham uma única maneira de prosperar. Era ter um bom marido que a amasse, constituir uma família, ter filhos e cuidar do lar. Diferente de hoje. Hoje nós temos a mulher emancipada e as coisas mudam bastante com relação a isso. Mas naquela época elas não tinham como se
projetar na sociedade, a não ser alguém que fazia uma costura. Maria, mãe de Jesus, era uma bordadeira fantástica. Ela era muito solicitada pelos trabalhos dela, né? E então a maioria dessas jovens sonhava com um casamento, com umas bodas do sonho com o seu príncipe encantado. Seu pai um dia chegou e disse o seguinte: filha, eu encontrei uma pessoa para você se casar, porque era o pai na época que escolhia, porque na época tinha um dotes, tinha algumas coisas assim que diferentes, e a autorização tinha que vir do pai mesmo. Essa pessoa era um pouco mais velha do que ela, mesmo assim ela se entusiasmou. Ele apresentou essa pessoa, e essa pessoa ela demonstrou um caráter diferente naquele momento com ela. Mostrou muita dedicação, mostrou uma paixão por ela, gostou num primeiro momento, ela era bonita e a desejou. Então ele floriu toda aquela situação e ela ficou então muito envolvida e acreditou: finalmente chegou minha vez, o meu príncipe encantado chegou. Então tiveram as bodas, ela se casa. Passado um tempo, ela começa a reparar no seu marido uma mudança de caráter. Ele começa a ser mais agressivo, ele se aproveita das leis mosaicas onde o homem comandava e começava a exigir algumas coisas dela, que caso ela não cumprisse, ela ia provavelmente sofrer com as punições dessas leis. E ela tinha medo, como todas as mulheres. Então, ela começou a aceitar algumas situações que para ela não eram tão prazerosas. Inclusive, era uma coisa que mexia também com a moral dela. Com o passar do tempo, o casal ficou endividado e ele resolveu entregá-la para uma pessoa para que ela se prostituísse, para que tivesse dinheiro para começar a quitar essas dívidas. Ela ficou horrorizada com a proposta que o marido fez. Recusou num primeiro momento, mas não tinha como. Ele a ameaçou, ele começou a colocar em cima dela situações que envolveria, caso eles se separassem, que ela iria se dar muito mal, que provavelmente ela ficaria com má fama e nem a família dela aceitaria ela de volta. Ela teve que se submeter, muito contrariada. E aí, com o passar dos tempos, ele foi conseguindo dinheiro para seu prazer e, ao mesmo tempo, quitar algumas dívidas. E não dava muita bola para a mulher. Ele queria mesmo era usar o corpo dela para que ele tivesse uma situação financeira melhor. Mas aí, devido à tristeza desse momento, o espírito dessa jovem começou a adoecer, porque doeu na alma ela ter que fazer isso. Então ela começou a emagrecer, praticamente começaram a nascer umas rugas, uma velhice precoce. Ficou muito traumatizada, melancólica. O tempo foi passando e as pessoas que as desejavam na época já não olhavam ela mais com bons olhos, porque ela já estava transformada numa pessoa completamente diferente daquela bonita, viva, com muita saúde, com um sorriso no rosto. Isso não existia mais. Então já não queriam mais. O que ele fez? Aí é a pior das maldades. Percebendo que ela não traria para ele mais benefícios, não financeiramente, muito menos como esposa, porque ele provavelmente não amava ela, senão não teria feito o que fez. Ele aproveitou as festas que estavam tendo em Jerusalém, com muita gente que ia lá para o evento, e foi até os sacerdotes acusá-la de adultério para que ele pudesse se livrar dela. E foi um momento propício para os escribas, para os fariseus, os sacerdotes, porque Jesus estava lá naquela ocasião. E eles queriam confrontá-lo, queriam pegar ele de alguma forma. Então levaram ela até Jesus, mas ela foi levada de uma maneira muito agressiva, foi puxada pelos cabelos, chamaram as multidões que se reuniram em volta da praça, todos começaram já a pegar uma pedra, porque a lei mosaica dizia que o adultério ele era uma coisa muito séria, que o casamento era sagrado, então a mulher adúltera teria que ser morta por apedrejamento.
levaram até Jesus e nesse momento foram indagá-lo. E disseram, mestre, mestre ironicamente, veja bem, trouxemos aqui essa mulher adúltera. Pelas nossas leis, ela tem que ser apedrejada. E você, o que diz disso? Ele ficou quieto num primeiro momento, olhou para o solo e com os dedos começou a escrever alguma coisa na areia. Repetiram, mas, mestre, você não vai falar nada? E foi aí a célebre frase que todos nós conhecemos na Bíblia, que ele disse que aquele que for livre do pecado, então atire a primeira pedra. Depois que isso aconteceu, o povo imediatamente começou a largar as pedras e ir embora. E esses escribas, fariseus, sacerdotes que estavam ali, os mais velhos, por último, resolveram passar próximo de Jesus para ver o que ele escrevia na areia. E ele estava escrevendo exatamente alguns pecados que eles cometiam e escondiam. E pregavam que eles eram grandes sacerdotes em nome de Deus e que não tinham o porquê duvidar do caráter e da moral deles. Quando eles leram, abaixaram a cabeça e foram embora. Ficaram com mais raiva, é claro. Então Jesus disse para essa jovem, mulher, alguém aqui te condenou? Ela disse, não, Senhor. Eu também não te condeno. Vai em paz e não peques mais. Ela olhou para ele e quis justificar o porquê que ela estava ali. E Jesus não precisa. Ele sabia. Ele falou, simplesmente segue o teu caminho, vá para uma nova vida e receba o que você recebeu hoje e entregue para as pessoas solidariedade, caridade. Faça da sua vida uma coisa que seja muito útil para o seu próprio espírito, para você subir para os reinos dos céus. E ela nunca mais esqueceu essas palavras. Então ela foi embora. Passado um tempo ela foi morar numa choupana lá na Grécia, um lugarzinho pobre. Era praticamente à beira da estrada, onde tinham muitos viajantes. A partir daí, ela teve uma transformação interna que nós chamamos hoje de reforma íntima. Jesus provocava isso nas pessoas quando as pessoas tinham a oportunidade de ter contato com ele. Isso aconteceu com Maria Madalena, que por sinal quero lembrar a vocês que durante muitos anos foi confundido essa situação que aconteceu com essa jovem como sendo Maria Madalena, a mulher adúltera. São duas personagens diferentes, não tem nada a ver isso uma com a outra. Mas a própria Igreja Católica com o tempo reconheceu e não fala mais sobre isso. Ela foi embora e nessa casa ela conseguiu reunir através da caridade também das pessoas, um pouquinho de alimento que alguém doasse, uma roupa, e todas as pessoas que passavam por ali estavam passando por uma enfermeira dos céus. Uma mulher que se dedicou a levar um pouco de livramento para o sofrimento das pessoas que passassem por ali. Ela acolhia, ela falava sobre Jesus, as pessoas gostavam muito de ouvir sobre isso. Ela dava comida, dava água, ela dava guarita para as pessoas que não tinham para onde ir naquele momento, ou viajantes que precisavam descansar. Ela simplesmente aceitou e trabalhou com a caridade. Passado alguns anos, para na porta dela um senhor muito doente. Já não estava enxergando bem e estava com lepra. Nos seus últimos suspiros, últimas horas de vida, ela abriu a porta, aquele senhor pediu água, ela colocou ele para dentro, deu água, deu uma sopa para ele, ajudando a colocar na boca dele, que ele quase não conseguia engolir, reconfortou ele para que ele adormecesse um pouco. Ela sabia que ele não estava bem e que não ia durar muito tempo. Mas ele, reunindo as últimas forças que tinha, ele precisava desabafar com alguém, então ele diz para ela, senhora, eu cometi um erro na minha vida alguns anos atrás que eu me arrependo muito. Como eu queria poder encontrar uma pessoa que foi minha esposa e que eu não honrei como deveria, muito pelo contrário, eu a acusei de maneira falsa.
Levei ela para ser apedrejada, mas ela foi absolvida, e eu gostaria tanto de poder, eu daria qualquer coisa na minha vida para poder ter mais um encontro com ela e pedir perdão. E ela sabia que estava diante do seu algoz, mas completamente modificada. Já tinham se passado alguns anos, ela tinha revigorado suas energias, já não estava mais com aquele aspecto doentio. Então ele não a reconheceu, mas ela reconheceu ele. Ela acabou falando para ele que provavelmente essa pessoa o perdoaria para ele ir em paz. E foi nesse momento que ele fechou os olhos e desencarnou. Mas eu gostaria de lembrar a vocês que tem um livro da Federação Espírita Paranaense que eles lançaram com o título Personagens da Boa Nova. Não é o livro Boa Nova do Humberto de Campos, psicografado pelo Chico Xavier. Ele é um livro que é um compêndio. Eles pegaram várias histórias da época da Galileia, de homens e mulheres que viveram naquela época, e colocaram no livro e fizeram uma referência bibliográfica. E tem a história da mulher equivocada. Só que nessa história tem um livro psicografado pelo conhecidíssimo Divaldo Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues, que conta essa história de uma maneira um pouco diferente. Então é necessário que, apesar de eu estar fazendo uma pequena resenha de um capítulo do livro Mulheres do Evangelho, que vocês saibam que existe esse livro chamado Personagens da Boa Nova, da FEB, Federação Espírita do Paraná, é FEP, com P, desculpe, Federação Espírita do Paraná, um livro gostoso de ler, sabe? Fala sobre Maria de Cusa, né? Que depois, Joana de Cusa, que foi depois Joana de Ângeles, né? Que é a mentora do Divaldo Franco, fala de Madalena, fala de Maria, mãe de Jesus, tem vários personagens aqui interessantes, Zaqueu, mas a forma com que ela conta essa história, ela bate com o final, ou seja, quando Jesus a perdoou e referenda que ela foi realmente para um local na Grécia, e ali ela trabalhou com a caridade e também confirma que 10 anos depois apareceu o marido dela, moribundo praticamente, e morreu nos braços dela. Porém, a história anterior a isso não fala desse episódio que nós vimos aqui do livro do Robson Pinheiro. Ela comenta que depois que se casou, o marido não dava mais bola para ela, ele saía muito para ficar com os amigos e para farra, mas não dava atenção para ela, que ela acabou conhecendo uma pessoa e acabou se sentindo seduzida por ele, pela falta do marido, e ela acabou cometendo esse erro que foi descoberto. Então o marido, quando soube da traição, levou a mulher até o local onde estavam os escribas, os fariseus, né, e os sacerdotes, para que ela fosse julgada. Então é um trecho que conta uma história um pouco diferente. Como o Espiritismo ele tem uma vantagem, né? Ele é uma fé raciocinada, eu gosto muito desse nome, fé raciocinada, fica para vocês a leitura também desse livro, né? Os Personagens da Boa Nova, caso vocês queiram procurar na internet, para que vocês possam então tirar as suas conclusões, usar o seu senso crítico. Nós temos hoje o livre-arbítrio para pensar, né? Não estamos mais sobre a égide da igreja, que não podemos falar nada, não podemos dar uma opinião com relação a uma situação da Bíblia, né? Hoje está tudo diferente, nós podemos sim conversar, dialogar, nos reunir em grupos e aí então falar sobre o assunto. Fica a dica para vocês. Muito obrigado pela atenção e peço desculpas por eu ter atrasado um pouco esse nosso encontro, mas está aqui a resenha de Mulheres do Evangelho, pelo Espírito Estevão, psicografado por Robson Pinheiro. Um grande abraço para vocês e até a próxima.